A gente só não pode falar muito porque sai tudo lá. No caso, vai precisar o quê? Colocar os vídeos e mais nada, né? E depois eu vou ficar conferindo aí. Pronto. Olá, meus irmãos, boa noite. Já estamos entrando ao vivo para o nosso culto. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos nos achegando para mais este culto de oração e estudo da palavra do Senhor. Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais este culto de louvor, adoração, de oração e estudo da palavra do nosso Deus. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí conosco, que estão participando deste momento de oração. E como o nosso culto diz, culto de oração e estudo da palavra, nós vamos neste momento agora orar ao nosso Deus, buscar a face dele, pedir para que Ele esteja nos orientando, nos guiando, nos conduzindo em mais este culto a Ele. Oremos ao nosso Deus. Senhor Todo-Poderoso, Deus bendito, Senhor amado, diante da Tua presença, da Tua graça, Senhor, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para glorificar o Teu nome, para louvar e bendizer ao Senhor. Que a Tua graça, Senhor, nos baste. Que a Tua graça, Senhor, seja suficiente para cada um de nós, para que possamos, juntos, unidos no Senhor, sermos uma igreja forte e que avança para a glória do Senhor. Ó Deus, te entregamos o culto desta noite e bendizemos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba a nossa oração, Senhor, e usa-nos para a glória do Teu nome. Fala, Senhor, aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, no texto de Lucas, texto de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 15. Mateus capítulo 5, capítulo 6, versículos de 5 até o 15. Mateus 6, de 5 a 15, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará
as ofensas. Amém? Nós vamos louvar o nosso Deus neste momento, vamos cantar a Ele, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos dizer diante dEle agora que nós não somos dignos de nada, nós não merecemos nada, mas que Ele prossiga crescendo em nós cada vez mais, que Ele cresça e que nós diminuamos na presença dEle. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Do santo do santo fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Louve ao Senhor agora neste momento, meu irmão. Diga a Ele, coloque essas palavras no seu coração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos nos colocar diante do altar do Senhor. Precisamos, meus irmãos, deixar que a face do Senhor brilhe em nós. Precisamos deixar que o amor de Cristo transforme nossos corações, transforme nossa igreja, transforme nossa vida. Que nós possamos servir uns aos outros em amor, que nós possamos viver a mutualidade cristã, que nós possamos viver aquilo que Cristo realmente planejou para a igreja, nos deixando diminuir cada vez mais, para que Cristo cresça, para que Ele sobressaia, para que Ele busque cada vez mais o melhor de nós, para que a nossa vida possa expressar aquilo que realmente Cristo quer ver em nós.
No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer, 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 tua presença é meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Que a graça de Cristo nos baste e que estar na presença dele seja o nosso prazer. Nós vamos cantar agora pedindo que o Senhor invista em nós, que Ele mude a nossa vida, que Ele transforme o nosso ser, transforme o nosso coração, porque nós temos potencial para ser gasto, para ser usado, para ser gasto diante do altar do Senhor. Então vamos pedir para que Ele invista em nossa vida, invista em nós, faça a diferença em nosso ser, em nosso coração. Venho aqui reconhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou, meu talento, minha vida, são para Te engrandecer. Tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. Agora abro o coração para receber do Teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero Te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no Teu altar. Dá-me da graça e da unção do Teu Espírito. Glorifica o Teu nome em mim, Senhor. Venho aqui reconhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou, meu talento, minha vida, são para Te engrandecer. Tua mão está sobre mim,
me conduzindo a vencer. Agora abro o coração para receber do teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica, glorifica, Senhor, com tua graça e poder. Glorifica em nós, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, meus irmãos. E neste momento de oração é o nosso momento de intercessão. Intercessão pela nossa igreja, pelo nosso povo, pela nossa nação. Intercessão por aqueles que estão diante do altar do Senhor, que estão dedicando as suas vidas. Então é o momento de nós buscarmos a Deus por outras pessoas. E agora neste momento eu quero orar junto com você, clamando ao Senhor pela vida de nossos irmãos em Cristo. Feche os seus olhos agora, busque a face do Senhor neste momento. Nós vamos começar a nossa oração glorificando a nosso Deus, louvando a Ele que é digno de todo louvor. Graça e glória, Senhor, sejam dadas a Ti. Louvores sejam entoados em Teu nome. Que o Senhor, o nosso Deus, seja glorificado no céu e na terra e debaixo da terra, porque o Senhor é o único digno de todo louvor e toda adoração. E esta igreja, este povo que aqui se reúne, louva o Teu nome, adora o Teu nome e exalta o Teu nome. E nós queremos neste momento, Pai, buscar a Tua face, porque sabemos que só em Ti nós encontramos as respostas para a nossa vida. E neste momento, Pai, nós queremos colocar diante do altar do Senhor a nossa nação, os nossos governantes, os nossos líderes, ó Pai, e pedir mais uma vez para que a mão do Senhor esteja sobre cada um deles, fazendo, ó Deus, com que eles pensem, com que eles reflitam, com que eles busquem, ó Pai, a Tua face e se convertam dos seus maus caminhos. Que a nossa nação, ó Pai, neste momento possa entoar um louvor de adoração ao Senhor, se convertendo dos seus maus caminhos, porque a Tua palavra diz que quando nós fizermos isso, o Senhor nos ouvirá dos céus e atenderá a nossa oração. Ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia do nosso povo que ainda caminha
a passos largos para o inferno sem conhecer a salvação em Jesus Cristo. E parte disso, ó Deus, é culpa nossa que não temos anunciado o Evangelho. Então, Senhor, agora trabalhe também o coração da nossa igreja, a nossa vida, Senhor, para que possamos ser instrumentos do Senhor na proclamação do Evangelho, para que possamos, no meio dessa situação catastrófica no meio de nós, possamos buscar ao Senhor e pedir que o Senhor nos dê ousadia para proclamar a Tua palavra, para buscar falar do amor do Senhor e testemunhar de Ti àqueles que ainda precisam conhecer a salvação. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos também clamar, Senhor, desperta a nossa igreja para continuar, ó Deus, avançando aqui nesta cidade, para continuar, ó Deus, progredindo, crescendo, abrindo a sua visão, ó Pai, para o reino. Fala aos nossos corações, Deus, usa a nossa vida, Senhor, continue fortalecendo cada um de nós neste momento de dificuldade, neste momento de distanciamento social, que nós possamos, mesmo longe, estarmos buscando a Tua face e nos convertendo dos nossos maus caminhos. Senhor, também quero clamar a Ti, Senhor, pelos nossos profissionais da saúde, e em especial agora eu quero colocar diante do Senhor nossa irmã Inesilde. Pedimos ao Senhor, ó Deus, neste momento que o Senhor visite ela nos pediu esta oração, ela nos clamou, ó Deus, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor visite a irmã Inesilde neste momento. Ela que trabalha, ó Pai, nos hospitais, é uma serva do Senhor, profissional da saúde, e que está, ó Deus, na linha de frente. Nós pedimos que o Senhor também esteja com a sua mão sobre a vida dela. Pedimos sobre a vida da Esther, ó Deus, que o Senhor também acompanhe a tua serva no teu trabalho, também na linha de frente. Que o Senhor, ó Deus, esteja com o Fabrício, ó Pai, que também está na linha de frente de uma forma diferente, trabalhando na administração de tudo isso, ó Deus. Mas nós pedimos que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele, confortando o seu coração, dando paz, dando paciência, Senhor, fortalecendo a sua vida. Também pedimos a Deus que o Senhor continue atuando na vida dos nossos irmãos que estão aqui em nossa cidade. Nós temos a Débora também, ó Deus, que trabalha, está na linha de frente. Pedimos, ó Deus, ao Senhor pelos nossos irmãos comerciantes, ó Pai. Nós temos vários aqui na igreja. Temos o pastor Luciano e Joselma, Deus. Temos a Marta. Temos, ó Deus, Edivaldo e Ruth. Irmã Vânia, ó Deus. Railda. Quantas pessoas, ó Deus, aqui na nossa igreja tem o seu comércio, depende dele, Pai. Nós clamamos ao Senhor para que a graça do Senhor também esteja sobre a vida de cada um deles. Lembramos ao Senhor neste momento também da Edenilza, Pai, que o Senhor visite ela também, que o Senhor a acompanhe, Pai, no seu trabalho ali no SAMU. Ó Deus, em nome de Jesus, visite cada um dos teus servos, fortaleça, Senhor. Esteja com os nossos irmãos idosos, ó Pai, onde quer que estejam agora, ouvindo a Tua palavra, através deste aparelho de celular, televisão, computador, mas que eles estejam acompanhando, ó Deus. Visite cada um dos nossos irmãos que são fator de risco, esteja protegendo cada um deles, ainda mais agora, Senhor, que os números venham aumentando em nossa cidade, que as pessoas, ó Pai, tenham relaxado com relação às regras de segurança, e nós pedimos, Deus, tenha misericórdia. Também clamamos, ó Pai, para que o Senhor esteja com a Lorena, com o Flávio, seu esposo, Deus, seus filhinhos, a tia Lorena, Pai, também a tia Estela, a tia Keila, Deus, que o Senhor visite essa família, esses irmãos, porque tem nos abençoado não só a nós, mas tantas igrejas
que eles se propuseram a abençoar, fazendo, ó Deus, uma escola bíblica para os nossos pequeninos. E nós já podemos ouvir, ó Deus, relato de Deus agindo em nossa igreja, na vida dos nossos pequeninos, por causa da vida desta família que se colocou à disposição do Senhor. Visite-os, ó Deus, fortaleça, Pai, para que possam crescer cada vez mais, que eles mesmos possam diminuir, mas que o Senhor cresça na vida deles cada vez mais. Ó Deus, também queremos clamar ao Senhor pela liderança da nossa igreja, pelos ministérios da nossa igreja, principalmente, Pai, nosso ministério da música. Trabalha, Senhor, na vida dos nossos músicos, trabalha na vida de cada um deles, Senhor. Dê mais compromisso diante do Senhor. Transforme, Deus, mude a mente e o coração, para que possam entender que eles precisam buscar mais a face do Senhor, que eles precisam se colocar mais na dependência do Senhor. Também pedimos, ó Deus, por cada departamento, as nossas crianças, os seus líderes, ó Pai. Pedimos, ó Deus, também pelas mulheres, pelos homens, pelos grupos, ó Deus, as respostas que temos visto e ouvido do Senhor. E em especial agora eu quero colocar ainda uma situação, ó Pai, diante do Senhor, a situação do nosso irmão Edivaldo. Quanto nós temos orado, ó Pai, para que seja solucionado o problema dele ali na justiça, e ainda nada tem sido feito, mas nós pedimos agora neste momento, Senhor, que como o Senhor tem atendido outras orações que fizemos, que o Senhor também atenda neste momento o teu servo. Ó Pai, em nome de Jesus, faça uma obra grandiosa em nossa igreja, através da nossa igreja, que nós possamos ser canal de bênçãos nesta cidade, e agora, através das mídias sociais, também conseguir alcançar tantos outros que estão nos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa voz possa ecoar em vários lugares, para a glória e honra do teu nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Senhor, meus irmãos, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a mutualidade cristã. Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia no texto da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, o versículo de número 5, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo de número 5. Eu vou ler esse texto em duas versões da Bíblia diferentes, e eu gostaria que quando você estiver abrindo sua Bíblia aí, você vai fazer o seguinte agora, eu quero mostrar algo curioso para você, que é interessante inclusive para o seu estudo bíblico em casa. Como nós tratamos, este culto como um culto de oração e estudo da palavra, eu quero com você agora te mostrar o seguinte. Lá na primeira página da sua Bíblia, bem no início, você vai abrir nessa página aqui da sua Bíblia, e você vai procurar para mim aqui e vai ver qual é a versão da sua Bíblia. A minha é Nova Versão Internacional. É uma linguagem mais atual, mais simples, mais fácil de compreensão. Mas eu quero ler esse texto em duas linguagens diferentes. Eu vou ler na Nova Versão Internacional e vou ler na Revista e Atualizada. E vocês vão ver que muda algumas coisas, mas vocês vão entender um pouco quando a gente fala que é interessante você ter Bíblias de versões diferentes, para você poder entender o texto e clarear sua mente com relação ao seu estudo da Bíblia. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, na versão NVI, diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora nós vamos ler na versão da Bíblia revista e atualizada. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Amém? O desafio que nós enfrentamos, meus irmãos, como corpo na ação comunitária, é poder revestir-se de toda a humildade quando estiver lidando com o outro, pois essa postura implica no respeito que deve ser demonstrado pela diferença existente entre pessoas, devendo ser encarado como oportunidade de poder exercer o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, que está descrito lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, bem como perceber o valor que o outro tem para o Senhor nosso Deus, e que deverá ter para quem procura ser parecido com Jesus Cristo, ou seja, é enxergar o outro com o olhar do Senhor. Ser humildes no trato de uns para com os outros é exatamente isso, é nos colocarmos no lugar do outro, na posição do outro, e olharmos para o outro com o olhar do nosso Senhor Jesus Cristo. E você sabe qual é o olhar do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando você abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, verso 35 em diante, você vai ver que Jesus olhava as multidões que andavam perdidas como ovelhas sem pastor e tinha compaixão delas. Esse é o olhar de Jesus, e é esse tipo de olhar que nós precisamos ter quando nós olhamos para o nosso irmão em Cristo, quando nós olhamos para o nosso irmão, membro do mesmo corpo que nós. Experimentar, meus irmãos, então a dimensão da humildade quando se lida com o difícil é sinal de progresso espiritual, de maturidade, de poder superar as diferenças por causa do nome do Senhor Jesus. É poder ver além do óbvio, é ver além do que é aparente, do que está na frente da gente, do que está ali, que nós podemos tocar. É poder desfrutar da harmonia concedida pelo reino de Deus aqui na terra. Olha que maravilhoso quando nós experimentamos desse trato de humildade de uns para com os outros. É como se nós estivéssemos experimentando o reino de Deus aqui na terra. É o estender a mão, sinalizando, meus irmãos, com um aperto de mão e um abraço, que podemos viver em harmonia mesmo com nossas diferenças e divergências. Quando nós apertamos a mão do nosso irmão e damos um abraço nele, nós estamos dizendo que nós podemos viver juntos mesmo com as nossas diferenças. Isso é uma coisa que uma pessoa sem Cristo não consegue ter, não consegue visualizar, não consegue entender. É por isso que lá fora, no mundo, nós temos ouvido tanto falar de racismo, de homofobia, de tudo isso, de preconceitos gerais, porque as pessoas não têm amor a Cristo e não têm Cristo em suas vidas. Viver esse trato de uns para com os outros é experimentar a unidade em meio à diversidade. Só no corpo de Cristo nós conseguimos obter isso, unidade em meio à diversidade. Nós temos pessoas diferentes, de raças diferentes, de tamanhos diferentes, de pesos diferentes, de gênios diferentes, de caráter diferente, de personalidade diferente, mas que convivem juntas porque possuem uma singularidade e uma similaridade, que é o caráter de Cristo em nós.
Esta é a grande bênção, meus irmãos, do tratar com humildade um ao outro. Esta é a grande bênção que Pedro está mostrando para nós aqui na sua carta. Ser humilde é ver a glória de Deus brilhar em nossa vida e na vida do outro, é nos diminuirmos para que Cristo cresça em nós. Vejamos então algumas verdades que o texto da palavra de Deus revela para nós. Primeira verdade que nós encontramos: sejam todos humildes uns para com os outros. Sejam todos humildes uns para com os outros. Antes de prosseguirmos, meus irmãos, para entendermos isso aqui, nós precisamos ir a fundo no significado de algumas palavras. E aí por isso eu falei com vocês lá no início que eu ia usar uma outra versão da Bíblia, porque essa outra versão da Bíblia, a Revista Atualizada, tem algumas palavras que nos traz uma peculiaridade. O texto nos diz cingir. Cingir é pôr à vista, é ligar, é cercar, é rodear, é envolver em volta de. A semelhança de um cinto. Quando você coloca um cinto, você está se envolvendo, você está se cingindo com aquilo ali. Humildade significa modéstia, submissão. Então, para aquelas pessoas que não entendem, quando lá Paulo fala, vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos, aqui está o significado da palavra submissão, é ser humilde, é estar debaixo da mesma missão. E ainda tem o trato, que é o ato ou efeito de tratar, travar relações amistosas, curar, cuidar. E aí eu quero trazer para os irmãos agora, vamos voltar no texto para a gente poder prosseguir. Então o texto da palavra de Deus traz o seguinte: cingi-vos todos de humildade. Vocês viram o que é o significado de cingir? Essa expressão introduz uma figura muito interessante no texto, quando Pedro traz para nós assim: cingi-vos de toda a humildade. Vimos que cingir é envolver em volta, é estar abraçado, é estar dando uma volta em alguém. Aí é rodear alguém ou alguma coisa. No entanto, quando nós olhamos para o texto original da palavra de Deus, lá no grego, a palavra recomenda-nos no seguinte: é vestir-nos. É vestir-nos, é você realmente colocar algo, é você mudar o que você está, joga o que você está vestido fora e coloque outro, ou então coloque por cima. É o mesmo verbo que Paulo usa lá em Efésios capítulo 6 para falar da armadura. Cingi-vos de toda a armadura de Deus. Ele está dizendo para nós: você coloque a armadura, você coloque ela por cima do que você está vestido. É amarrar, como quem faz um nó em um cinto. É como se você estivesse dando um nó em um cinto. Sabe por quê? A raiz da palavra refere-se à espécie de um avental usado pelos escravos, que assinalava sua posição humilde. Então, quando Pedro está falando aqui, chamando a atenção dos jovens aqui nesse texto, e os jovens aqui nesse texto é todos os demais membros da congregação, porque no início do texto ele chama a atenção dos presbíteros. A palavra presbítero significa ancião, a pessoa mais velha. Então agora, quem não era presbítero, quem não era ancião, era considerado mais jovem. Isso não quer dizer que é só os jovens abaixo de 20 anos, ali de 35 anos. Todos aqueles que não eram anciãos na igreja eram chamados por Pedro e por Paulo de jovens. Então agora ele chama a atenção aqui e diz: jovens, coloquem por cima da roupa de vocês um avental de escravo. Coloque o avental da humildade, porque o avental dos escravos assinalava a posição de humildade. Lá na África tinha algo interessante, que quando alguém queria honrar o outro, eu já comentei isso aqui na igreja,
Quando alguém queria honrar uma outra pessoa, ela se abaixava na frente da pessoa e vinha fazendo assim com a mão, como se estivesse limpando o chão para que aquela pessoa passasse. O reino de Deus, a igreja de Cristo, tem que ser um constante ato de se humilhar, abaixar diante do outro, limpar o chão para que ele passe. É isso que Pedro está dizendo para a igreja. Meus irmãos, cingivos de toda a humildade, coloquem sobre vocês o avental da humildade, aquele que mostra que você não é senhor, você é servo. Você não é o senhor, você é o servo de Cristo Jesus. Mufati traduz este trecho do versículo da seguinte forma, para que os irmãos possam entender melhor como ficaria traduzido esse texto, se ele fosse traduzido assim, de uma forma parafraseada. O texto ficaria assim, só essa frase, cingivos todos de humildade, ficaria assim: ponde o avental da humildade para servirdes uns aos outros. Ou seja, trazendo ainda mais para o português mais fácil ainda, coloque o avental da humildade e vá servir o seu irmão. Coloque o avental da humildade e vá trabalhar em prol do outro. É isso que Pedro está falando para nós. Trabalhe uns para os outros, um ajudando o outro. Esse, meus irmãos, é um mandamento que, se fosse praticado dentro do corpo de Cristo, não existiriam brigas, discussões, desavenças, disputas por questões partidárias ou de poder dentro da igreja. Esse tipo de situação ocorre, meus irmãos, dentro da comunidade, quando há a exaltação do eu, do ego. Quando eu me coloco acima de todos, quando eu me coloco melhor do que todo mundo, como aquele que faz e ninguém pode fazer igual. Quando eu quero sobressair. Esse tipo de situação ocorre na igreja quando nós colocamos o nosso eu acima do nós. E aí, meus irmãos, este sentimento é tomado pelo orgulho, passando a enxergar então os irmãos, todos eles, como inferiores a nós mesmos, porque nós somos superiores. Então eles passam a ser inferiores aos nossos olhos. Observe como Paulo repreende essa situação em sua carta aos Gálatas. Abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5,13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. O cristão, meus irmãos, precisa assumir a roupagem de uma nova criatura regenerada com toda a humildade, em um processo de servir ao outro em todo o tempo. Não é somente numa ocasião especial, não é somente num momento, é em todo o tempo, é uma constância. Nós precisamos servir os nossos irmãos constantemente. Para isso, meus irmãos, enfrentamos o desafio de não ser um pequeno Deus dentro da igreja, mas vestir o avental do serviço, demonstrando assim nossa humildade para com o outro, no exercício da vida cristã, ao invés de lutar contra ele. Esse é um grande desafio, meus irmãos, nós deixarmos o sentimento de querer ser um pequeno Deus dentro da igreja de Cristo e nos humilharmos, nos colocarmos debaixo da potente mão de Deus,
vestirmos o avental da humildade e servirmos uns aos outros. Veja a orientação que Paulo dá aos Efésios acerca dessa situação. Efésios capítulo 5, verso 21, Paulo fala assim: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Paulo fala para a gente poder se colocar debaixo da sujeição ali de uns para com os outros, por temor a Cristo, por entender que Cristo é o Senhor. Ou então a exortação que ele faz aos romanos e aos filipenses, e eu vou citar dois textos agora que eu juntei: Romanos capítulo 12, versículo 3, e Filipenses capítulo 2, versículo 3. Romanos 12, 3 e Filipenses 2, versículo 3. Diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. No seu relacionamento com o outro, independente da idade, como você coloca a humildade. No seu relacionamento com o outro, independente da idade, como você coloca a sua humildade? Ela é parte essencial ou você entende que ainda seja algo supérfluo? A humildade faz parte da sua vida ou você ainda entende que ela é só algo supérfluo, uma superficialidade? Hoje tem, amanhã não. Para termos uma vida de comunhão, unidade e crescimento no corpo, é necessário, meus irmãos, que nos vistamos do avental do serviço e sirvamos uns aos outros em amor, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda verdade que nós encontramos no texto: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No ponto anterior nós vimos que o cristão precisa exercer a humildade para com todos os irmãos. O motivo para isso é simplesmente teológico, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Este complemento do texto, meus irmãos, é uma citação direta do texto de Provérbios, que tem por objetivo autenticar as palavras do autor da carta. Pedro, ele queria autenticar a sua carta, então ele falou: vou citar algo que vai trazer a memória dos judeus, dos irmãos que estarão ouvindo essa carta, estarão lendo essa carta, o que a palavra de Deus já falava lá atrás. E aí Provérbios capítulo 3, versículo 34, Provérbios 3, 34 diz assim: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Pedro não precisou, meus irmãos, mencionar que estava citando a Bíblia. Provavelmente todos os receptores da carta perceberiam isso facilmente ao lê-la, porque eram conhecedores, eram pessoas que buscavam, eram entendidos da palavra. Então, ao ler a carta de Pedro, eles saberiam automaticamente do que Pedro estava falando. Esta passagem, meus irmãos, contrapõe dois tipos de pessoas: os soberbos, aqueles que se mostram por cima dos outros, aqueles que se mostram por cima dos outros, e os humildes, o que todos
o que todos os crentes são chamados a ser: humildes. Tiago capítulo 4, verso 6, ele repete a mesma coisa que Pedro fala aqui. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Salomão, o sábio Salomão falou isso, Tiago falou isso, Pedro falou isso. Deus age, meus irmãos, de uma forma diferente em cada um deles, tanto nos soberbos quanto nos humildes. Aos soberbos ele resiste, está no texto da palavra, ele se opõe, ele se coloca como adversário. E aos humildes ele concede a graça, é amado e aceito e tem Deus do seu lado. Sabe como é que Russell Champlin traduz isso que nós acabamos de falar aqui? Ele diz o seguinte: o homem humilde tem Deus ao seu lado, o orgulhoso tem Deus como seu adversário. O homem humilde tem Deus ao seu lado, o orgulhoso tem Deus como seu adversário. Normalmente, meus irmãos, não percebemos isso agora, essa situação que foi dita aqui, pois quase sempre os orgulhosos saem beneficiados, eles prosperam, a gente vê eles ganhando muitas coisas, conquistando muitas coisas, e nós não. Mas os humildes, neste tempo presente, eles são humilhados. É isso que acontece. Mas a justiça de Deus, saiba disso, anote isso aí. A justiça eterna de Deus reverterá tudo isso. Hoje, se você se humilha, você pode se sentir realmente humilhado, maltratado, pisoteado, se você se coloca como uma pessoa humilde diante de Deus e da igreja. Mas saiba que aquele que é soberbo hoje, ele pode crescer, ele pode ter o melhor cargo na igreja, ele pode ter o melhor emprego na sociedade, ele pode ser tudo isso, mas a justiça eterna de Deus reverterá tudo isso. Anota isso aí. Vou repetir de novo para você poder anotar e ficar gravado na sua mente. A justiça eterna de Deus reverterá tudo isso. Portanto, meus irmãos, qualquer atitude no campo da humildade deve ser resultante da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Caso contrário, viverá manifestação de puro farisaísmo, ou seja, será apenas um religioso e não um cristão de verdade, porque não tem a ação concreta do Espírito Santo na sua vida. A atitude de servir ao outro determina a busca que se dá do padrão maior, que é Jesus Cristo. A atitude de servir ao outro é buscar constantemente sermos iguais a Cristo. João capítulo 13, verso 14 diz isso claramente: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Se eu, que sou o Cristo, o Senhor, o Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Quando você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe em sua vida para que seja cada vez mais humilde? Quanto você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe em sua vida para que você seja cada vez mais humilde? Quanto? O contraponto da arrogância humana e da rejeição divina é a busca e a prática de uma vida de humildade e serviço aos outros, onde Deus aprova e concede a sua graça.
Concluindo então, meus irmãos, a igreja precisa proporcionar um ambiente favorável em seu meio, para que não haja disputas de cargos ou posições, mas oportunidades de serviços uns aos outros, de serviço prestado aos nossos irmãos uns aos outros. É isso que a igreja precisa fazer. A igreja não precisa de um ambiente de brigas, de discussões, de luta por poder, mas um ambiente onde tenhamos a oportunidade de servir uns aos outros. Para que isso aconteça, meus irmãos, é necessário que deixemos de fora todo o sentimento de soberba e superioridade, e que nos vistamos do avental do serviço humilde e sirvamos uns aos outros em amor, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos deixar de lado todo sentimento de soberba, de arrogância, de superioridade, e vestirmos o avental da humildade e servirmos uns aos outros em amor, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Já pensou nisso? Você já pensou nesta possibilidade? Já pensou? Se não pensou, meus irmãos, essa é a sua oportunidade de pensar e ver quantas oportunidades nós temos para servir uns aos outros dentro do corpo de Cristo. E sabe o que mais nos falta? Pessoas dispostas a servir uns aos outros em amor. Pense nisso. Pense nisso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos estar orando mais uma vez, encerrando assim o nosso culto desta quarta-feira. Senhor, mais uma vez estamos diante do Teu altar. Muito obrigado, ó Pai, pelo culto desta noite. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. E espero, ó Deus, que a Tua palavra alcance corações carentes e necessitados da glória do Senhor. Em nome de Jesus, alcance, ó Deus, neste momento, cada um que está agora nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, participando deste culto. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, livrando do mal, trazendo saúde, paz, alegria e a bênção de servir ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.